Capítulo 15. Olhe, eles estão montando um espaço para eu tingir as linhas. Era meio-dia. Kira apontou para a área abaixo da sua janela, um pequeno terreno entre o edifício e os limites da floresta. Thomas veio à janela olhar. Peões de obra erguiam uma estrutura que Kira reconhecia ser uma cabana, debaixo do seu teto. Varas longas para pendurar os fios e linhas para secar já estavam instaladas. É melhor do que qualquer coisa que ela teve na vida, murmurou Kira, lembrando-se de Annabella com saudades. Vou sentir falta dela. Tudo tinha acontecido muito depressa, a morte tão repentina de Annabella, e apenas um dia depois, um novo local de tingimento estava sendo construído. O que é aquilo? Thomas apontou. Ao lado da construção, os peões cavavam um poço raso. Um suporte para pendurar caldeiras estava sendo fincado no chão ao seu redor. Vai ser para a fogueira. É preciso que o fogo esteja sempre bem alto para ferver as tinturas. Dando as costas à janela, Kira suspirou e disse: Ai, Thomas, eu nunca vou conseguir me lembrar de como fazer tudo. É claro que vai, eu anotei tudo o que você me disse. Só precisamos repetir e repetir até você decorar. Olhe, o que é aquilo que eles estão trazendo? Kira viu que os homens empilhavam plantas secas ao lado da nova cabana. Devem ser trazidos todas as plantas que Annabella tinha pendurado para secar nas vigas da cabana dela. Então, pelo menos eu terei por onde começar. Acho que me lembro de todos os nomes, isto é, se não os misturei na minha cabeça por pura ignorância. Ela riu ao ver um dos peões pousar no chão um pote tapado e desviar o rosto com uma careta de nojo. É o mordente, o cheiro é terrível. Ela não queria contar a Thomas que aquilo era apenas um pote cheio de mijo, um ingrediente surpreendentemente essencial na produção de tinturas. Os trabalhadores tinham começado a chegar bem cedo naquela manhã, trazendo panelas, plantas e equipamentos, enquanto Jamison descrevia os acontecimentos do dia anterior. Havia sido uma morte súbita, explicara ele, algo comum entre aqueles da idade mais avançada. Annabella tinha dormido, tirado um cochilo em um dia chuvoso e nunca mais acordara. Isso era tudo, não havia mistério. Talvez ela tivesse sentido que já terminara de ensiná-la, sugeria Jamison com um ar de solene. Às vezes era assim que a morte chegava, deixar-se ir depois de concluída a tarefa. E não houve necessidade de queimar a cabana dela, pois não foi uma doença que a matou. Logo ela ficará como está. Você pode ir morar lá um dia, se quiser, depois que terminar seu trabalho aqui. Kira assentiu, aceitando as palavras de Jamison. Então se deu conta de que o espírito da velha ainda estava em seu corpo. Ela vai precisar de alguém que alguém vele seu espírito. Posso ir até o campo e me sentar com ela? Foi o que fiz com a minha mãe. Jamison negou. O tempo era curto, a congregação se aproximava. Não podiam perder 4 dias. Kira precisava trabalhar na túnica. Outros velariam a velha tintureira. Kira precisaria lamentar sua morte sozinha. Depois que Jamison foi embora, ela ficou sentada em silêncio, lembrando-se de como a vida que Annabella escolhera para si tinha sido solitária, de como ela estava isolada do vilarejo. Foi só então que Kira se perguntou: mas quem a encontrou? Como sabiam que deveriam ir até lá? Thomas saía da janela. Preciso lhe contar uma coisa. Relutante, ele foi até a mesa a qual ela estava sentada, embora parecesse continuar atento ao barulho da construção lá embaixo. Garotos, pensou Kira, eles sempre se interessam por esse tipo de coisa. Se estivesse por ali, Matt iria querer ficar descalço no meio do canteiro de obras, metendo-se no caminho, tentando ajudar. Hoje de manhã, começou a falar Kira. Então, percebendo que ele a ignorava, exclamou: Thomas, preste atenção. Ele sorriu e virou-se para ela e ouviu. Eu voltei ao quarto no andar de baixo, prosseguiu Kira, aquele em que ouvimos a criança chorar.
E cantar, lembrou-se Thomas. Sim, e cantar. Segundo Matt, o nome dela é Jo, viu? Eu estava prestando atenção. Por que você desceu até lá? A princípio, eu estava procurando por Jamison e acabei indo parar lá embaixo. Então fui até a porta, pois achei que pudesse dar uma espiadinha para ver se a pequena estava bem, mas a porta estava trancada. Thomas assentiu sem parecer surpreso. Mas eles nunca trancam a minha porta, Thomas, porque você já é crescida, já tinha 2 sílabas quando chegou aqui. Eu era mais novo, ainda me chamava Tom. Eles trancavam a minha porta. Você era um prisioneiro? Ele franziu a testa. Não exatamente, era para minha própria segurança, eu acho. É para que eu me concentrasse mais. Era muito novo e não queria trabalhar o tempo todo. Ele sorriu. Era um pouco como Matt, pensando bem, brincalhão. Eles não eram duros com você? Perguntou Kira, lembrando-se da rispidez de Jameson. Ele pensou um instante. Eram rígidos. Mas Thomas, a pequena que está lá embaixo, a Jo, ela estava chorando aos soluços. Queria a mãe dela, foi o que me disse. Matt nos disse que a mãe dela morreu. Ela não parece saber disso. Thomas tentou se lembrar de como tinha sido com ele. Acho que eles me contaram sobre os meus pais, mas talvez não de imediato. Faz muito tempo, lembro que alguém me trouxe para cá e me mostrou onde tudo ficava, como funcionavam as coisas. O banheiro e a água quente, completou Kira com um sorriso maroto. Isso, e todas as ferramentas também. Eu já era um entalhador, já havia entalhado peças de madeira havia um bom tempo. Assim como eu já fazia os bordados, e assim como a pequena Jo? Sim, atalhou Thomas. Matt disse que ela já cantava antes. Pensativa, Kira alisou as dobras da saia. Então cada um de nós, falou ela devagar, já era um... Não sei qual seria a palavra certa. Artista? Sugeriu Thomas. Acho que essa é a palavra. Nunca vi ninguém dizê-las, mas já vi em alguns livros. Significa, bem, alguém que é capaz de fazer algo bonito. É isso que você quer dizer? Sim, acho que sim. A pequena faz o canto dela e é bonito. Quando não está chorando, acrescentou Thomas. Então somos todos artistas e órfãos e eles trouxeram todos para cá. Mas para quê? E Thomas, tem outra coisa, uma coisa estranha. Essa manhã eu conversei com Marlena, uma mulher que conheço lá no galpão de tecelagem. Ela vive no brejo e se lembrava de Jo, embora não soubesse o nome dela. Lembrava-se de uma pequena que cantava. Todo mundo no brejo saberia da existência de uma pequena como essa. Kira aqueceu. Marlena disse, como foi mesmo, disse que a pequena parecia ter conhecimentos. Conhecimentos? Foi essa palavra que ela usou. O que ela quis dizer com isso? Marlena falou que a pequena parecia ter conhecimentos de coisas que não conheceram ainda, que não aconteceram ainda. As pessoas que vivem no brejo achavam que era uma espécie de magia. Ela pareceu um pouco assustada ao falar no assunto. E Thomas, o que? Kira hesitou. Isso me faz pensar no que acontece de vez em quando com o meu bordado, este pequenininho aqui. Kira abriu a caixa que Thomas havia feito para ela e retirou o retalho para que ele recordasse. Eu contei para você como ele parece falar comigo? Não contei? E você tem um pedaço de madeira que parece fazer o mesmo? Tenho. De quando eu era só um pequeno e estava começando a entalhar. O que eu guardo na gaveta. Eu mostrei para você também. Será que é a mesma coisa? Perguntou Kira insegura. Será que é o que Marlena chamou de conhecimentos? Thomas olhou para ela e para o bordado inerte em sua mão. Ele franziu a testa. Mas por que teríamos isso? Talvez seja algo que os artistas tenham, respondeu ela, gostando do som da palavra que acabara de aprender. Um tipo especial de conhecimento mágico. Thomas assentiu e deu de ombros. Bem, não faz tanta diferença, faz? Todos temos uma boa vida agora, ferramentas melhores do que nunca, boa comida, trabalho a fazer. Mas e a pequena lá embaixo? Ela não para de chorar e eles não a deixam sair do quarto. Kira lembrou-se da sua promessa. Thomas, eu disse a ela que iria voltar e que iria ajudá-la. Ele pareceu incerto. Acho que os guardiões não iriam gostar disso. Kira recordou o tom
austero de Jamison e como ele havia fechado a porta com violência. Não, duvido que iriam gostar. Mas e se for à noite? Posso descer às escondidas mais tarde, quando eles acharem que estamos todos dormindo. Só um problema. Ela pareceu desanimada. Qual? A porta está trancada. Não tenho como entrar. Claro que tem. Como? Eu tenho uma chave, revelou ele. Era verdade. De volta ao seu quarto, Thomas a mostrou. Já faz muito tempo, mas um belo dia eu estava lá, trancado no quarto, quando me dei conta de que tinha todas essas ferramentas excelentes à minha disposição. Então entalhei uma chave. Foi bem fácil, para dizer a verdade. O trinco da porta é simples. Ele correu os dedos pela chave entalhada com esmero. E ela serve para todas as portas. Os trincos são todos iguais. Eu sei porque testei um por um. Eu costumava sair à noite e andar pelos corredores abrindo as portas. Todos os quartos estavam vazios na época. Kira balançou a cabeça. Você era mesmo um danadinho, hein? Thomas sorriu. Eu não falei? Igual a Matt. Hoje à noite, falou Kira, de repente séria. Você vai comigo? Está bem, hoje à noite. Capítulo 16. A noite caiu. No quarto de Thomas, Kira olhava pela janela para o vilarejo miserável e ouvia a barulheira caótica à medida que os trabalhadores nas várias cabanas terminavam os últimos afazeres do dia. Ao longe, o açougueiro jogava um balde d'água sobre a soleira da pedra de seu estabelecimento em uma tentativa inútil de limpar a sujeira encrustada ali. Mais perto, uma mulher saía do galpão de tecelagem. Kira se perguntou sorrindo se Matt teria aparecido lá. Encarregado da limpeza, ele provavelmente havia se juntado aos amigos para fazer travessuras e roubar o almoço das mulheres. Naquele dia, ela não vira nenhum sinal dele ou de Toquinho. Ficou esperando ali com Thomas até bem depois do anoitecer, até os cuidadores levarem embora as bandejas de comida. Por fim, o edifício inteiro estava em silêncio e o próprio alarido do vilarejo também havia desaparecido. Thomas, leve seu pedacinho de madeira. O que você disse que é especial? Eu estou levando meu bordado. Está bem, mas para quê? Não sei explicar direito, mas acho que deveríamos fazer isso. Thomas pegou a pequena peça entalhada da sua prateleira alta e a guardou em seu bolso. A chave de madeira estava no outro. Eles enveredaram juntos pelo corredor mal iluminado até as escadas. Shh, fez Thomas, que seguia na frente dela. Desculpe, sussurrou Kira, o cajado faz barulho, mas não consigo andar sem ele. Espere. Eles pararam ao lado de uma das tochas presas à parede. Thomas rasgou um pedaço da bainha de sua camisa folgada e o amarrou com destreza em volta da base do cajado de Kira, abafando o ruído contra o chão de lajotas. Os dois desceram a passos rápidos o lance de escadas e seguiram em direção ao quarto em que Joe dormia. Pararam em frente à porta e apuraram os ouvidos, mas não ouvia som algum. O bordado de Kira não deu nenhum alerta a ela. A garota meneou a cabeça para Thomas, que silenciosamente enfiou a chave na fechadura e a girou. Kira prendeu a respiração, pois temia que uma cuidadora dividisse o quarto com a pequena para protegê-la à noite. Mas o recinto, iluminado pelo luar esbranquecido que entrava pela janela, continha apenas uma cama pequena e uma menininha que dormia sono solto. Vou ficar aqui na porta para vigiar, sussurrou Thomas. Ela conhece você, ou sua voz, pelo menos. Vá você acordá-la. Kira se aproximou da cama e sentou-se à beirada dela, apoiando seu cajado no seu lado. Ela tocou o pequeno ombro da menina com delicadeza. Jo, chamou em voz baixa. A menina virou a cabeça agitada, seus cabelos longos e embaraçados. Logo em seguida, abriu os olhos com uma expressão alarmada de pavor. Não, não, gritou, empurrando a mão de Kira para longe. Shh, fez Kira, sou eu. Lembra-se de quando nos falamos através da porta? Não tenha medo. Eu quero minha mãe, gemeu a pequena. Ela era muito pequena, muito menor que Matt, mal devia saber andar. Kira recordou-se da potência do canto que tinha ouvido e ficou impressionada por ele ter vindo daquela coisinha tão minúscula e assustada.
Kira pegou-a da cama, colocou-a no colo e pôs-se a ninar-lhe. Shhh, tornou a fazer ela. Está tudo bem, sou sua amiga. E está vendo aquele menino ali? O nome dele é Thomas, ele é seu amigo também. Aos poucos, a pequena foi se acalmando. Seus olhos se arregalaram e ela falou com o polegar enfiado na boca. Eu estava ouvindo você pelo buraco. Isso, pelo buraco da fechadura. Nós ficamos conversando baixinho. Você conhece minha mãe? Pode trazer ela aqui? Kira balançou a cabeça. Não, infelizmente não, mas vou estar aqui sempre. Eu moro no andar de cima e Thomas também. Thomas se aproximou e ajoelhou-se diante da cama. Jo o encarou desconfiada e agarrou-se a Kira. Thomas apontou para o teto. Eu moro bem aqui em cima, contou ele com a voz suave, e consigo ouvir você. Você ouve minha cantoria? Ele sorriu. Ouço, você canta muito bonito. A pequena fez cara feia. Eles estão sempre fazendo eu aprender outras novas. Novas canções? Perguntou Kira. Jo assentiu, tristonha. O tempo todo. Querem que eu lembre tudinho. As minhas antigas é como se fosse natural eu saber, mas agora eles ficam enfiando um monte de coisas novas na minha cabeça e a pobrezinha dói pra danar. A pequena esfregou os cabelos embaraçados e suspirou, um som estranhamente adulto que fez Kira abrir um sorriso de compaixão. Thomas corria os olhos pelo quarto, que tinha muitas peças de mobília iguais às dos aposentos do andar de cima. Uma cama, uma cômoda de madeira alta, uma mesa e 2 cadeiras. Jo falou de repente, você é uma boa escaladora? Ela franziu a testa e tirou o polegar da boca. Às vezes eu subia nas árvores lá no brejo. Mas minha mãe, ela me batia quando eu fazia isso. Ela dizia que eu ia quebrar as pernas e aí elas iam me levar para o campo. Thomas aqueceu com um ar solene. É bem provável que sim, e sua mãe não queria que você se machucasse. Quando os apanhadores te levam para o campo, você não volta nunca mais, as feras te levam. Ela tornou a enfiar o polegar na boca. Mas veja bem, Jo, se você puder subir ali em cima, Thomas apontou para cima da cômoda. Os olhos arregalados viram o lugar indicado e a pequena fez que sim com a cabeça. Se você se esticar bastante lá em cima e se tiver alguma vara ou coisa parecida, pode bater no meu teto que eu vou conseguir ouvi-la. A ideia trouxe um sorriso aos lábios da pequena. Mas não deve fazer isso de brincadeira, apressou-se a acrescentar Thomas, só se precisar de verdade da gente. Posso tentar? Perguntou Jo, empolgada. Kira a colocou no chão, como um animal ágil. A pequena subiu na cadeira para o tampo da mesa e depois para cima da cômoda. Então pôs-se de pé ali triunfante. 2 pernas nuas e finas despontavam debaixo da camisola. O que ela poderia usar? Murmurou Thomas, olhando ao redor. Lembrando-se de algo que havia em seus próprios aposentos, Kira foi até o banheiro. Como já esperava, deparou com uma escova de cabelo grossa com cabo de madeira que sobre a prateleira ao lado da pia. Tente isso, sugeriu ela, entregando-a para a pequena. Abrindo um largo sorriso, Jo se esticou e bateu no teto com o cabo da escova. Thomas a apanhou lá de cima e colocou-a de volta na cama. Então estamos combinados. Se precisar de nós, este é o sinal, Jo. Mas nunca de brincadeira, só se precisar de ajuda. E nós viremos visitá-la mesmo que você não bata no teto, acrescentou Kira, depois que os cuidadores forem embora. Ela ajeitou as cobertas em volta da pequena. Aqui, Thomas, pode guardar isso? Kira lhe entregou a escova de cabelos. Temos que ir agora, falou para Jo. Mas está se sentindo melhor sabendo que tem amigos lá em cima? A pequena fez que sim com a cabeça, deslizando o polegar úmido para dentro da boca. Kira ajeitou o cobertor. Boa noite, então. Ela ficou sentada ali na cama por mais alguns instantes, tendo a vaga sensação de que deveria fazer algo mais, algo relacionado à época em que ela mesma era uma pequena muito nova, igual a Jo. Intuitivamente, Kira se inclinou para perto da menininha. O que era mesmo que sua mãe fazia? Beijou a testa de Jo.
Era um gesto estranho para ela, mas parecia a coisa certa a fazer. Contente, a garotinha beijou o rosto de Kira. Uma beijoquinha, sussurrou ela, igual a da mamãe. Kira e Thomas se separaram no corredor do andar de cima e cada um foi para o próprio quarto. Já estava tarde e eles precisavam dormir, pois, como sempre, deviam trabalhar na manhã seguinte. Enquanto se preparava para deitar, Kira pensava sobre a pequena assustada e solitária lá embaixo. Que canções eles a estariam obrigando a aprender? Aliás, para começo de conversa, por que estava ali? Normalmente, uma pequena órfã seria entregue para outra família. Era a mesma questão que ela e Thomas haviam discutido no dia anterior, e a resposta parecia ser a conclusão a que chegaram. Eles eram artistas. Criavam canções em talhes de madeira e bordados. Como eram artistas, tinham um valor que ela não conseguia compreender. Por isso estavam ali, bem alimentados, bem abrigados e bem cuidados. Kira escovou os cabelos e os dentes e deitou-se na cama. A janela estava aberta, deixando entrar a brisa. Lá embaixo avistava-se as estruturas ainda em construção que logo se tornariam o jardim de tinturaria, a fogueira e a cabana. Do outro lado do quarto, através da penumbra, ela podia ver o vulto dobrado e coberto sobre a sua mesa de trabalho, a túnica do cantor. Kira compreendeu de repente que, embora sua porta estivesse destrancada, não era livre de verdade. Sua vida se limitava àquelas coisas, àquele trabalho. Ela estava perdendo a alegria que costumava sentir quando as linhas de cores vivas tomavam forma em suas mãos, quando os bordados vinham a ela e eram só seus. A túnica não pertencia a ela, por mais que aprendesse sua história através do trabalho que fazia. Kira era quase capaz de contá-la toda agora que ela passara pelos seus dedos, agora que se debruçava sobre ela tão de perto durante tantos dias, mas não era aquilo que suas mãos ou seu coração desejavam fazer. Embora não tivesse o hábito de reclamar, Thomas havia mencionado as dores de cabeça que o afligiam depois de horas de trabalho. A pequena cantora no andar de baixo tinha dito algo parecido. Eles ficam enfiando um monte de coisas novas na minha cabeça. Ela queria ter liberdade para cantar as próprias canções, como sempre fizera. Kira queria que suas mãos estivessem livres da túnica para que pudesse fazer os próprios bordados outra vez. De repente, desejou poder sair daquele lugar, apesar de todos os seus confortos, e voltar a viver como antes. Ela enterrou o rosto nas cobertas e pela primeira vez chorou de desespero.